Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Cérebro e Comportamento. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema límbico, uma estrutura do nosso cérebro que corresponde à camada 2 daquela teoria sobre o cérebro trino que eu já falei para vocês em outros vídeos. Só para relembrar, a teoria do cérebro trino, ela é uma teoria onde ela divide o nosso cérebro em três camadas: a camada 1, a camada 2 e a camada 3. A camada 1 seria as regiões mais profundas do nosso cérebro. Se a gente comparar o nosso cérebro como se fosse uma cebola, é como se as camadas mais profundas da cebola fossem essas camadas mais profundas do cérebro, que são regiões mais simples e que elas também estão presentes em animais mais simples. A gente vê isso, por exemplo, nos répteis. Por isso que essa camada é a chamada camada reptiliana. E ela tem relação com as funções automáticas do corpo. Foi o que vocês viram naquele vídeo anterior. Então, ela relaciona-se com batimentos do coração, a taxa de glicose no sangue, nível de pH do sangue, coisas que são automáticas. A camada 2 é o sistema límbico. E o sistema límbico ele relaciona-se com as nossas emoções. E a camada 3 ela está relacionada com a região mais nobre do cérebro, que é o córtex, é onde reinam os nossos pensamentos, abstrações, criatividade e por aí vai. Então hoje a gente vai dar um enfoque em especial à camada 2. A camada 2 ela é o nosso sistema límbico. E existem várias estruturas. Uma das estruturas que eu mais vou falar aqui hoje é sobre a amígdala. E também vou dar um enfoque especial para o hipocampo. São duas estruturas interessantes. Vou te mostrar agora a primeira figura desse nosso bate-papo. Bom, por que o nome é sistema límbico, né? Na verdade, o nome ele nem sempre foi esse. É, a gente sabe que ao estudar o cérebro, primeiro a gente estuda cérebro de animais, né? Então, um dos cérebros mais bem estudados são os cérebros dos ratos, porque são mamíferos e são fáceis de formar modelos a nível de laboratório. Isso aqui que vocês estão vendo é um cérebro de um ratinho. E olha só que interessante. Existe essa estrutura aqui, bem na frente, que ela relaciona-se com o olfato. O olfato, a sensibilidade ao cheiro dos ratos, ela é muito desenvolvida. É a modalidade sensitiva mais desenvolvida nesses animais. Então, um belo dia, um neurocientista ele quis saber, os neurônios que estão aqui, eles se comunicam, qual é a próxima região do cérebro que eles se comunicam? Ou seja, qual é a próxima estação de comunicação, né? Quem é a próxima região do cérebro que vai receber a sinapse? E dali a outra região e a outra região. Então eles queriam entender qual era o nível de conectividade dessa região aqui que está relacionado com os bulbos olfatórios, ou seja, com o olfato. E eles viram que a próxima estação, ou seja, que essa região do cérebro, ela se comunicava com o sistema límbico. Na época não tinha esse nome. Então, na época, eles chamaram o sistema límbico de rinencéfalo. Por isso que vocês podem ver em alguns textos que o rinencéfalo equivale ao sistema límbico. Passou-se um tempo e depois eles viram que o sistema límbico, na verdade, ele tem relação com as emoções. Só que não cabia mais você ficar falando em rinencéfalo. Rinencéfalo é o mesmo que cérebro do nariz, porque em outros animais o sistema límbico ele teria uma relação importante com comportamentos sociais e comportamentos emocionais, aquilo que modulava o nosso comportamento do ponto de vista emocional. Então, com o tempo, pensou-se no seguinte: então tá bom. Para os ratos, como a modalidade olfativa ela é a mais importante, então aquilo ali é a modalidade que mais vai trazer sinais para que ele reaja de maneira emocional ao ambiente. Paz na terra dos homens. Então, essa região passou a ser chamada de sistema límbico, ok? Então, o sistema límbico ele é a região central nas emoções e ele se relaciona com os nossos melhores e com os nossos piores comportamentos. Aqui vocês estão vendo o seguinte, ó. Na teoria do cérebro trino, né, que eu falei para vocês no início, a gente tem a camada 3 como sendo o neocórtex, que seria a região mais desenvolvida. A camada 2, que não é bem só isso aqui, tá, gente? Existem outras estruturas por aqui também, que deveria estar pintado de vermelho. Essa figura não está tão 100% não. Que seria o sistema límbico, ou também chamado de rinencéfalo, né, no passado. Hoje em dia a gente não chama mais assim. E a camada número 1, que seria a camada mais relacionada com as funções autonômicas. Agora, olha só, o sistema límbico, ele se comunica, ele acaba influenciando ações automáticas do nosso corpo através de uma estação que ficaria entre a camada 2 e a camada 1. Qual que seria essa subestação? É o hipotálamo. O hipotálamo ele faz parte do sistema límbico.
mas é como se ele estivesse na intersecção entre a camada 2 e a camada 1. A camada 1, como a gente viu na aula anterior, ela relaciona-se com as funções autonômicas, controle de temperatura do corpo, batimento do coração. Então, se você por acaso estiver correndo e os seus músculos, eles vão enviar sinais para o seu cérebro, a camada 1 do seu cérebro, que ela relaciona-se com funções automáticas, elas vão perceber aquilo, elas vão mandar sinais para o coração para ele bater mais rápido e para os vasos para poder aumentar a pressão do sangue, tudo isso sem você ter a mínima percepção consciente. E além disso, qual que seria a finalidade, né? Afinal de contas, de aumentar o batimento cardíaco e aumentar a pressão? Seria você aumentar a taxa de levar oxigênio e glicose para os músculos, já que os músculos eles estão trabalhando rápido. Agora, olha que interessante. Se por acaso você também estiver andando na rua e você vê um Rottweiler, naquele momento, aquela informação ela vai para o seu sistema límbico, aquilo vai acionar uma sensação de medo, e o sistema límbico, através do hipotálamo, que seria aquela região que ficaria entre a camada 2 e a camada 1, ela vai influenciar essa camada 1 a fazer as mesmas coisas. Acelerar o coração, aumentar a pressão do sangue, aumentar o aporte de glicose e de oxigênio para os músculos para que você possa correr. Entende? Então seria a camada 2 influenciando as funções automáticas do nosso corpo. E é assim que funciona, gente. Na verdade, o nosso cérebro ele é um todo integrado. Vamos para a próxima figura. Então aqui você tem novamente, ó, o sistema límbico. Nós temos o giro do cíngulo, nós temos os corpos mamilares, o hipotálamo fazendo parte do sistema límbico, o hipocampo, a amígdala e por aí vai. Na próxima figura a gente vê o seguinte, ó, eu ainda vou voltar aqui para vocês verem. O córtex, então, seria o telencéfalo, né? O córtex seria a região mais nobre do nosso cérebro. E dentre o córtex, a região mais evoluída e mais complexa é a região da frente, que a gente chama de lobo pré-frontal. Um certo dia, um neurocientista ele perguntou o seguinte, bom, eu vou tentar pesquisar para onde que o lobo pré-frontal ele envia axônios, para onde que ele envia os seus fiozinhos, né? E de onde que ele recebe esses fiozinhos. E ele viu que o pré-frontal ele tem uma relação muito próxima com a camada 2, com o sistema límbico. Ou seja, é como se, do mesmo jeito que o hipotálamo ele seria a transição entre a camada 2 e a camada 1, entre a camada 2, que seria o sistema límbico, e a camada 1, que seria as funções mais autonômicas, é como se o pré-frontal, na verdade, algumas sub-regiões do pré-frontal, tá? Ela seria uma transição entre o neocórtex e a camada 2. E desse jeito a gente teria, no caso, informações que chegam ao ambiente, a gente interpreta, ou seja, o nível de complexidade de interpretação ele acaba sendo maior no córtex, obviamente, e com isso, essa região ela passa a ter uma influência sobre a região 2 e sucessivamente sobre a região 3. Lá atrás, um filósofo chamado René Descartes, ele falou que a razão era totalmente dissociada da emoção. Ele falou que a nossa razão ela era algo que ela não sofreria uma influência da nossa emoção, que a razão seria a coisa mais nobre do ser humano. Só que, como a gente viu aqui, esse neurocientista que eu acabei de falar o trabalho dele para vocês, né, que seria essa grande conexão entre o pré-frontal e o sistema límbico, foi descoberta por o Wayne Nauta, que é um neurocientista do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, uma universidade brilhante dos Estados Unidos. E ele descobriu isso, essa intrínseca relação entre o pré-frontal e o sistema límbico. Ou seja, na verdade, não existe uma dissociação. Aqui é a razão, aqui é a emoção. Não. Na verdade, a coisa está muito mais interconectada. Tanto a razão influencia a emoção, quanto a emoção influencia a razão. E existe um neurocientista chamado Antônio Damasio, que ele é, se eu não me engano, da Universidade do Sul da Califórnia. Ele publicou um livro chamado O Erro de Descartes, em referência a esse filósofo aqui, né, que seria, no caso, o filósofo René Descartes, falando que o René Descartes, na verdade, não estava correto com essa afirmação dele, que a emoção e a razão, na verdade, elas trabalham muito melhor quando elas estão juntas do que quando elas estão dissociadas. Dando continuidade, a gente vai entrar agora na camada 2, no nosso sistema límbico, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a amígdala. Vocês vão perceber o seguinte, que a amígdala, ela na verdade ela tem várias sub-regiões, mas para tentar simplificar, a gente vai dividir em amígdala central e a amígdala basolateral. Na verdade é uma bolinha só, tá, gente? Imagina dessa maneira, a amígdala central seria um núcleo mais central, mais primitivo, e a amígdala basolateral
ela seria uma estrutura mais evoluída, um pouquinho mais complexa. Era como se fosse o equivalente ao nosso córtex, que consegue discernir melhor os estímulos, ok? Vamos lá. Bom, aqui está a amígdala, é essa bolinha aqui, isso aqui é o cérebro visto de uma maneira lateral, né? Como se eu pegasse o cérebro e visse a parte, vou mostrar aqui para vocês, ó. É como se eu pegasse o cérebro e eu abrisse e visse essa parte aqui de dentro, ok? E aqui no cantinho a gente vê a amígdala. Logo atrás da amígdala está o hipocampo, que a gente também vai já falar sobre ele. A amígdala, gente, ela é uma região pequenininha, ela tem uma de cada lado e ela é como se fosse é como se fosse a brigada de incêndio do nosso cérebro. É como se todo estímulo de ameaça, todo estímulo que traz uma ameaça à vida, essa amígdala explode e ela aciona várias reações automáticas no nosso corpo. Naquele exemplo que eu falei sobre o Rottweiler, né? Você está no meio da rua e vê um Rottweiler. A amígdala, ela vai acionar tudo no seu corpo de maneira para fazer com que você ou fuja ou que você lute com o Rottweiler, né? Então ela vai acionar essas reações automáticas que a gente chama de reações de luta ou fuga. Mas a amígdala é muito mais do que isso. A amígdala tem relação com a agressividade. A amígdala ela tem relação também com ansiedades relacionadas com o contexto social, com as interações sociais. E ela também tem um papel importante em alerta e em incutir desconfiança na gente. Vamos lá, vou falar aqui um pouquinho sobre a amígdala central. A amígdala central, que é essa partezinha aqui, e aqui seria a amígdala basolateral, né? A amígdala central é como se ela estivesse mais relacionada com os medos inatos do nosso corpo. O medo inato, gente, é o seguinte, ó. Imagina que, por exemplo, vamos comparar. Se você pegar um ratinho de laboratório, esse ratinho que nasceu e passou a vida inteira dele só lidando com pessoas que vão lá colocar a comida dele, e pessoas que estão estudando os ratinhos, enfim. E se você colocar o ratinho próximo a um gato, de maneira instintiva, ele vai sentir medo do gato. É como se o cheiro do gato ele já acionasse instintivamente uma reação de medo, de ameaça. Mas você pode pensar, poxa, mas como isso é possível, já que o ratinho nunca viu um gato na vida? Isso é o que a gente chama de medo inato. Do mesmo jeito que seres humanos, eles têm um medo mais fácil a cobras, aranhas, baratas, do que, por exemplo, a um cachorro, ou a um patinho, por exemplo, uma coisa mais pequenininha, um beagle, um cachorrinho mais bonitinho. A gente vai ter uma chance de ter medo inato a essas outras coisas, né? Seria um medo mais instintivo. O medo mais instintivo, mais inato, é como se ele tivesse codificado na amígdala central. E o medo relacionado com o aprendizado, ou seja, na verdade a gente aprende também a ter medo, né? Por exemplo, a gente fica receoso com relação a locais escuros, quando a gente sai na rua, locais menos iluminados, por medo de ser assaltado. Mas a gente aprendeu isso. Isso não é algo que a gente nasce com isso, não é algo instintivo. E esse medo mais aprendido, vamos dizer assim, ele está codificado na amígdala basolateral. Vou falar para vocês através de um experimento que vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. Olha só. Então, assim, foi feito um experimento da seguinte maneira. Um neurocientista chamado Ledoux, ele pegou um ratinho e ele deu um choque no ratinho. O ratinho, naquele momento que recebeu o choque, a amígdala central dele ficou muito ativa. Opa, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Aquilo acelerou os batimentos dele, aumentou a pressão, ficou alerta, pupila dilatou, enfim. Deu toda aquela reação instintiva de luta ou fuga, né? Uma reação de medo. Se você, depois de um tempo, foi o que o Ledoux fez. Ele começou no momento em que ele dava o choque, ele começava a emitir um som, um sinal sonoro. Então ele emitia um sinal sonoro e dava um choque no ratinho. Emitia um sinal sonoro e dava um choque no ratinho. Depois de um tempo fazendo isso, depois de pareando esses dois estímulos, se você tirar o choque, não der mais o choque no ratinho, mas você ligar o som, só o som por si só, ele já é capaz de fazer o ratinho ter as mesmas reações instintivas, de acelerar o coração, de ficar com medo, de ficar paralisado, de ficar tenso, e a amígdala ela vai ficar hiperativa. Ou seja, isso é um medo aprendido. O ratinho, antes do experimento, quando você emitiu o sinal sonoro, ele não tinha nenhuma reação.
Depois do choque, quando você emite o sinal sonoro, ele fica com uma extrema reação de medo. Ou seja, foi um medo aprendido. Esse medo aprendido, como eu falei, ele está conectado, ele está codificado aqui na amígdala basolateral. Primeira conclusão é que a amígdala basolateral é como se fosse o equivalente do nosso córtex, né? Porque ela responde ao significado. O som para aquele ratinho ganha um significado. Qual é o significado? Depois do som vem um choque. Agora olha que interessante. Se depois de um tempo você fica soltando o som para o ratinho e não dá mais o choque, e faz isso repetidas vezes, o ratinho também aprende que o som não traz mais o choque. Só que olha que interessante, gente. Na verdade, aqueles neurônios, aqueles primeiros neurônios que reagiram aqui, eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Imagina vários neurônios aqui reagindo a esse, como se essa setinha aqui ela fosse um neurônio, tá, gente? Imagina que esses neurônios aqui, eles reagiram, eles aprenderam que o som, depois do som vem um choque. Então, esses neurônios, eles aprenderam. No momento em que ele escuta o som e não vem mais o choque, esses neurônios enviam a mensagem para a amígdala central, que mesmo assim ela faz com que tenha toda aquela reação de medo. Aí só para contextualizar, só para abrir um parêntese. Como é que essa amígdala central ela faz toda aquela reação de medo? É que a amígdala central ela vai se comunicar com o hipotálamo, que o hipotálamo fica entre a camada 2 e a camada 3, entre a camada 2 e a camada 1, desculpem. O hipotálamo ele vai acionar a camada 1 a acionar o sistema nervoso simpático, que vai aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar a pressão do sangue, enfim, vai fazer com que os músculos fiquem tensos. Também o hipotálamo vai liberar alguns hormônios, vai lá para a hipófise e libera hormônios que vão lá para a adrenal, que vão liberar cortisol. Os hormônios eles voltam pelo corpo e estimulam também o cérebro e faz um feedback positivo, uma retroalimentação positiva. Ou seja, é a amígdala influenciando o hipotálamo que influencia a camada 1. Ok? Então vamos lá. E lembrando que essa influência, ou seja, essa mudança do corpo, tanto hormonal quanto do sistema simpático em si, ela vai fazer com que o cérebro ele receba de volta esses estímulos do corpo. Ou seja, o cérebro ele vai perceber também os níveis de hormônios do estresse aumentado. Ele também vai perceber que os músculos estão tensos, que o coração está batendo mais rápido, que a frequência cardíaca está mais rápida, que a pressão está mais alta. E tudo isso também faz o cérebro receber essas informações e isso se retroalimenta, tá bom? Fecha parênteses e vamos voltar aqui. Então, quando o ratinho ele passa a escutar o som e não tem mais o choque, na verdade são outros neurônios que vão começar a inibir a amígdala. Só que agora seriam neurônios que eles teriam mais o objetivo de inibir. E eles não iriam mais estimular a amígdala. Então ele inibe e também acaba inibindo esse outro aqui, né? Porque não faz sentido esse se estimular e esse aqui só inibir. Na verdade, a coisa é muito mais complexa do que isso, tá, gente? E olha só que interessante. Na verdade, esse aprendizado ele também tem uma influência lá do córtex, ou seja, da camada número 3. Então, o córtex ele vai aprender que o som não traz mais o choque, vai influenciar esses outros neurônios e vai influenciar a amígdala. Então, no momento em que o ratinho recebe o som, mais uma vez, é como se o ratinho dissesse, beleza, estou escutando o som, mas agora esse som não tem mais choque, ele não me amedronta mais, ele não me traz mais medo. Então, perceba que o medo ele é algo aprendido. O medo ele é algo ativo, a gente não deixa de ter medo, a gente aprende a não ter mais medo. E aqueles neurônios lá iniciais, eles ainda estão lá. Então, se o ratinho voltar a receber choque, esses neurônios eles voltam a ficar hiperexcitados novamente e esses outros aqui eles vão ficar mais desligados. Vamos falar assim de uma maneira mais simples. Tranquilo, gente? Então, agora a gente vai falar sobre agressividade. A gente falou aqui sobre o estímulo pareado, a gente falou sobre o trabalho do neurocientista Ledoux, e agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre agressividade, medo e ansiedade. A amígdala, ela se relaciona com a agressividade. Como é que a gente sabe disso? Através de inúmeros experimentos. Se você, por exemplo, colocar um eletrodo dentro da amígdala e você saber quando que a amígdala está ativada, vai ser no momento em que o animal está exibindo agressividade. No momento em que ele está sendo agressivo, a amígdala ela aciona. E existem vários experimentos comprovando isso, que eu não quero entrar nessa seara. O que eu quero que vocês saibam é que
A maioria das pessoas associam a amígdala apenas a medo e ansiedade. É como se medo e ansiedade fosse a coisa mais lembrada, mas a agressividade ela também está relacionada com a amígdala. Interessante, gente, vocês perceberem que no nosso cérebro ele não funciona assim, tipo assim, essa partezinha é a parte da agressividade, essa partezinha é a parte do medo, essa partezinha é a parte da ansiedade. Não é assim que funciona. Na verdade, existem vários circuitos. A coisa é muito mais complexa, tá bom? Então, no momento em que a gente está sendo agressivo com outras pessoas, a amígdala ela está ativada. E olha que interessante, a amígdala também medeia o medo e a ansiedade. Então, se por acaso você se sente ameaçado, a amígdala também acende. E existe uma relação entre medo e agressividade. Que tipo de agressividade é essa que vem baseada no medo? É uma agressividade impulsiva, é uma agressividade reflexa. Ou seja, por exemplo, um crime passional. Naquele momento a pessoa tá com medo ou tá se sentindo ameaçada pela outra pessoa não querer mais ela e tudo e acaba ficando agressivo. É como se fosse uma... Eu não estou justificando o crime, tá? Estou só falando a base neurocientífica e vou já comparar com a psicopatia. Então, é uma agressividade que ela tem um fundo emocional muito forte. Agora vamos falar do psicopata. O psicopata, ele é agressivo com outras pessoas, só que, de maneira interessante, a amígdala dele é uma amígdala menor. É uma amígdala que ela não necessariamente o psicopata ele sim, ele tem vários rompantes de agressividade, de impulsividade, mas a agressividade dele fria e calculada, o crime dele, que é um crime bem racional, naquele momento a amígdala está bem quietinha. Ou seja, não necessariamente o medo ele provoca agressividade e não necessariamente a agressividade ela só vem devido ao medo. Existe uma agressividade fria e calculada, como por exemplo dos psicopatas, e existe também a agressividade mais impulsiva, como por exemplo a gente viu aqui exemplos dos crimes passionais. Então nessas situações a gente vê relação com a amígdala, que é no caso é como se fosse a joia da coroa do sistema límbico. A amígdala se relaciona também com ansiedades em várias situações de contextos sociais, como por exemplo, nada mais traz ansiedade para o ser humano do que a falta de previsibilidade e do que a falta de controle. Então, toda situação em que a gente não sabe, a gente não se sente seguro, a gente não se sente estável, isso gera ansiedade, isso ativa a amígdala. E em situações também que a gente é como se a gente não tivesse a sensação de ter o controle da situação. Isso também ativa a amígdala. Sobre alerta e desconfiança, existe um estudo bem interessante que é feito com um jogo. É como se você colocasse os participantes para jogar um jogo. E nesse jogo existem duas equipes. Uma das equipes, ela oferece uma oferta de dinheiro para outra pessoa. Um dinheiro, claro que é um jogo, tá, gente? Como se fosse um banco imobiliário. E essa outra pessoa é como se eu tivesse assim um pote de dinheiro. Aí eu vou partir o pote no meio e vou dar a metade para você. Se essa outra pessoa ela se sentir, como é que eu posso dizer? Se ela achar que aquela oferta foi uma oferta injusta, ela pode rejeitar aquela oferta. E só que quando ela rejeita, nenhum dos dois ganha dinheiro, entende? Olha o que interessante. Quando a pessoa ela rejeita o dinheiro, a amígdala está ativada. E essa amígdala, nesse caso, ela está muito mais relacionada com raiva. Porque é como se a pessoa tivesse recebido uma proposta inadequada, injusta, ela fica com raiva e ela tenta se vingar e acaba sendo agressiva. Ou seja, a agressividade nesse sentido seria no sentido de rejeitar. Não, não quero. Rejeita aquela oferta. Agora, olha que legal. As pessoas que têm lesão na amígdala, nessa situação em que ela está nesse jogo, é chamado de, acho que é Ultimato o nome desse jogo. Enfim, nesse momento é como se essa pessoa que tem uma lesão na amígdala, ela aceitasse todas as ofertas, mesmo quando são ofertas injustas. Ou seja, é como se fosse um altruísmo. Só que um altruísmo patológico, né? Porque a pessoa teve lesão na amígdala. O que é que se conclui? Que o padrão é a gente... Só que essa amígdala, gente, olha que interessante, é a amígdala basolateral, tá? Ou seja, é a amígdala relacionada com o aprendizado. A pessoa aprendeu a desconfiar, sabe? Então, quando a pessoa tem lesão na amígdala, ela começa a aceitar essas ofertas. É como se ela começasse a ficar altruísta. E essa pessoa é como se ela, na cabeça dela, é como se ela pensasse assim: eu vou
se eu fizer isso agora, um dia ela vai ela vai me trazer benefício. Esse comportamento vai me trazer benefício. Eu estou aceitando tudo aqui, mas um dia ela vai me devolver tudo isso. É como se fosse um altruísmo, uma pessoa boazinha. O que se observa nesse estudo é que é como se o padrão do ser humano ele fosse de confiar. E a gente aprendeu com o tempo a desconfiar. É como se a amígdala basolateral, através do contexto social que a gente cresce, o contexto cultural, a gente aprendesse a desconfiar das outras pessoas e aprendesse a ficar em alerta, aprendesse a ficar esperto com outra pessoa passar a perna, entende? Então, por isso que chegou-se a essas conclusões, de que, na verdade, o padrão neuronal de base seria você ter um altruísmo, você ser altruísta. E com o tempo a gente acaba aprendendo a ter desconfiança das pessoas. Vou falar rapidamente aqui sobre as vias de entrada, as vias de saída relacionadas com a amígdala e contextualizando um pouco com o comportamento, só para vocês terem uma noção, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, olha só que interessante. Imagina que você está andando na rua e de uma hora para outra uma pessoa aponta uma arma para você. O que é que vai acontecer? A imagem da arma, ela vai entrar nos nossos olhos, vai viajar pelo o nervo óptico, vai lá para o tálamo. O tálamo é como se fosse um centro de distribuição do nosso corpo, tá? Em relação aos estímulos sensoriais. Então, todo estímulo sensorial que chega no cérebro, primeiro ele passa por essa subestação que a gente chama de tálamo. E do tálamo, o tálamo ele redistribui para o córtex, para o neocórtex, para as partes do cérebro que iriam processar aquela informação de maneira mais detalhada, tá? Só que olha que interessante, aquele mesmo Ledoux do experimento com os ratinhos, ele descobriu que do tálamo existe uma via, existe uma ruela, vamos dizer assim, um atalho de informação que vai para a amígdala. Existe informação que tanto vai para a amígdala quanto para o córtex. Só que a amígdala, ela faz parte da camada 2. A camada 1 e a camada 2 são neurônios mais simples, são neurônios que respondem de maneira rápida, são neurônios que gastam menos energia. O córtex, ele é muito complexo. Ele é muito preciso, mas ele é muito lento, porque ele demora para processar aquela informação. Então, no momento em que você vê a arma, é como se a amígdala ela visse a arma antes do córtex. Porque olha só, se a gente fosse depender apenas do córtex, a informação da arma ia entrar no córtex, o córtex ia começar a debulhar aquela informação e os pixels de imagem visual que ia chegar até ter o entendimento que era a arma, até ter o entendimento que a arma é algo potencialmente letal, até enviar essa informação para a amígdala para a gente começar a reagir. Existe um delay. Então, a gente é feito de uma maneira diferente. Nós somos feitos, né, com essa ruela aqui, essa via neuronal, esse atalho, onde do tálamo já envia direto a informação para a amígdala e a amígdala percebe a arma. Só que a amígdala é menos precisa. Então ela percebe a arma, ela age de maneira rápida, só que a precisão de entender que aquela imagem é uma arma é uma precisão um pouquinho mais lenta, tá? E um pouquinho menos detalhada comparando com o córtex. Então, por exemplo, se foi uma pessoa que puxou o celular, era um celular. Mas aquilo, a sua amígdala entendeu como se fosse uma arma e você já tem aquela reação de medo e pânico. Até que o córtex começa a entender que na verdade é um celular e você vai e relaxa, entende? Então isso aí, por exemplo, é um dos motivos que faz a gente ter medo. Quando alguém dá um susto na gente, é porque aquele estímulo, ele entra no tálamo, vai para a amígdala, você reage, depois que o córtex percebe, é o meu amigo me sacaneando, me fazendo medo, aí você vai e relaxa, entende? Então é por conta dessa ruela neuronal. Então a gente tem aqui os sinais sensoriais. A amígdala também responde à dor. Existem áreas do nosso cérebro, como por exemplo a substância cinzenta periaquedutal, que tem uma relação com a dor. Essa dor, esses sinais, eles também chegam na amígdala, informando a amígdala desse sinal sensorial. E olha só, a dor ela tem uma relação com medo, né? Com medo, com agressividade. Então tudo acaba se encaixando, na verdade, na mesma região do cérebro, né? Quando você está com dor é porque você está sofrendo alguma agressão, é quando o seu corpo está sendo agredido. Só que olha que interessante, a amígdala ela responde muito mais à dor quando essa dor ela aparece de maneira imprevisível. Ou seja, tem muito mais relação com uma dor misturada com ansiedade, com falta de previsibilidade, com falta de controle, do que com uma dor que é previsível de acontecer. De uma dor que você já tem aquele entendimento não ansiogênico, vamos dizer assim.
Outra área do nosso cérebro que eu queria conversar com vocês é sobre a ínsula. Se você por acaso mastigar algo bem rançoso, a sua ínsula ela vai ser ativada. Se por acaso você se imaginar mastigando uma barata, a sua ínsula ela vai ser ativada. Então a ínsula ela tem essa relação com aversão, com nojo. E a ínsula ela acaba também acionando a amígdala. Então olha que interessante, a ínsula ela também acaba reagindo a situações sociais aversivas. Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime bem hediondo ou então fez algo que é moralmente repugnante, a nossa ínsula ela vai ser ativada, a ínsula e a amígdala. Dependendo da intensidade de ativação da ínsula e da amígdala, isso é capaz de prever o quanto de vontade de vingança você teria, ou seja, o quanto de agressividade reflexa você teria, meio que para tentar fazer uma justiça ou para tentar, enfim, aquilo acaba te estimulando a isso, entende? E existem sinais motores de saída. Voltando aqui um pouquinho naquele raciocínio, a gente falou dos sinais sensoriais, né? Daquela situação da arma. Agora, existem sinais motores também saindo da amígdala. Então, por acaso, se a amígdala percebe que você está numa reação de perigo, ela não vai esperar o córtex acionar os seus músculos, ela mesma já começa a acionar. Só que ela aciona de uma maneira imprecisa. Ela não tem a mesma precisão do córtex. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Um policial vai abordar uma pessoa. Na hora de abordar, essa pessoa puxa o celular. Naquele momento, é como se a amígdala do policial já imaginasse que aquilo fosse uma arma, como se a pessoa que está sendo abordada ela fosse revidar. E naquele momento, a amígdala já aciona os músculos. Então, ele pode acabar puxando o gatilho e depois o córtex dele perceber que, na verdade, era só um celular. Ou seja, ele age de maneira rápida, só que com menos precisão. Para finalizar, gente, a gente fala aqui da relação entre a amígdala e o hipocampo. Existe uma relação forte no transtorno de estresse pós-traumático. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero falar com vocês a respeito de um experimento que mostra o seguinte, ó. Olha que interessante. Pegaram os ratinhos e tinham duas jaulas, jaula A e jaula B. Na jaula A, colocava o ratinho e lembra daquele pareamento de você colocar o som e dar um choque no ratinho? Então você dava o som e dava um choquinho na patinha do ratinho. Então todas as vezes em que você, depois que o ratinho aprendeu, né, que o som ele dava choque, aí você tira o choque. Se você dá só o som, se você só estimula a parte sonora, o ratinho ele começa a ter a reação de medo. Lembram disso? Pronto. Então o ratinho ele fazia isso, o pesquisador fazia isso na jaula A. Na jaula B, ele só soltava o som, mas não deixava o ratinho sentir choque. Então vamos lá, repetindo. Jaula A e jaula B. Na jaula A, o ratinho ele recebia o estímulo sonoro e recebia um choque. Na jaula B, o ratinho recebia só o som. Fez isso inúmeras vezes. O que foi que o ratinho percebeu? Depois que eu não dou mais o choque, que eu coloco o ratinho na jaula A e eu solto o som, dou o estímulo sonoro, o ratinho tem reação de medo. Mas quando eu pego esse ratinho e coloco ele na jaula B, eu solto o som e ele não tem reação de medo. Por que isso acontece? Porque a amígdala basolateral, ela aprendeu que o som causa choque. Só que o hipocampo, ele aprendeu o contexto. O hipocampo, ele relacionou. Eu recebo o choque apenas quando eu estou na jaula A. Quando eu estou na jaula B, eu não recebo choque. Então, existe uma relação entre os estímulos emocionais e aquele pacotinho de informação e de memória que a gente acaba armazenando no cérebro. A gente lembra muito bem onde a gente estava no dia que o Ayrton Senna faleceu, né? Isso é uma memória muito forte em quem viveu a década de 90. Só que a gente não consegue lembrar detalhes. Por quê? Porque o hipocampo, nesse contexto emocional, ele tem um foco muito grande. Ele é bem focado. Você sabe onde que você estava, mas você não conhece, você não sabe detalhes. Você não lembra. Aquela memória, ela não tem detalhes. Do mesmo jeito, o contexto associado a um estímulo emocionalmente intenso, aquele contexto, o hipocampo ele vai selecionar apenas algumas informações daquele contexto. São as informações que seriam mais relevantes do ponto de vista emocional. Todo o resto ele ignora. Então, por isso que existe essa associação bem interessante entre amígdala e hipocampo, e existe essa relação em pessoas que têm uma doença psiquiátrica, que ela é bem ansiogênica, né? Tá nas síndromes da ansiedade, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, uma pessoa que sofreu
passou por uma situação muito emocionalmente muito forte, como por exemplo uma tentativa de estupro ou uma tentativa de sequestro, algo assim muito emocionalmente forte. O que é que acontece? O hipocampo daquela pessoa, ele memorizou alguns contextos. Então vamos entender. Imagina que essa pessoa ela estava no carro e estava num carro, sei lá, num Fiat Uno e ela sofreu essa ameaça de sequestro. Ela pode começar a associar o carro com o sequestro. Então ela pode, todas as vezes que ela entrar no carro, que ela escutar um barulho de porta fechando, aquilo já ser aquela memóriazinha que aciona ela a ter toda aquela reação desproporcional de medo. Só que é uma reação bem desproporcional, tá, gente? É como se fosse o contexto da jaulinha da jaulinha A do ratinho, entende? O hipocampo ele grava isso, ele acaba acionando a amígdala. E a amígdala, no transtorno de estresse pós-traumático, ela está hiperativa. Ela, inclusive, cresce de tamanho. Tem uma relação direta com o estresse, com fatores de crescimento neuronal, enfim, fatores neurotróficos, aumento de sinapses, enfim. Isso aí é pauta para outro bate-papo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam e compartilhem e se inscrevam no canal.